Eu gostaria que os queridos irmãos pudessem abrir a palavra do Senhor no capítulo 13 do primeiro livro de Samuel. Capítulo 13 de Samuel, nós iremos fazer uma exposição desse texto do verso 1 até o verso 23. Samuel, capítulo 13, versos de 1 a 23. Irmãos, será que você já foi disciplinado? Será que você já foi disciplinado por alguém? Será que você já experimentou uma disciplina que decorreu da quebra de algum princípio moral? Eu já, irmãos, e eu acredito que você também. Eu me lembro que recentemente eu fui disciplinado por um guarda de trânsito, por estacionar em local inapropriado. Eu me recordo que eu estava me dirigindo para o bairro dos Bancários, atender uma barbearia. Quando eu cheguei, vi a placa, não estacione. Eu simplesmente pensei comigo, ninguém está me vendo, não existem câmeras, certamente não serei pego. Então eu entrei e rapidamente saí. Quando eu voltei, o guarda de trânsito me disciplinou e foi embora. É o que temos aqui, irmãos. Deus foi muito claro com o povo. Deus foi muito claro com Saul. Deus disse no capítulo 10 para Saul o que ele devia fazer. Deus também foi claro com o povo no capítulo 12, a respeito das suas instruções, de que o povo deveria fazer. Quando nós abrimos o capítulo 13, nós vemos tanto Saul quanto o povo debaixo da disciplina de Deus, por não darem ouvidos à voz do Senhor. Quando nós olhamos para o capítulo 10, verso 8, Deus disse através do profeta Samuel ao rei Saul: vá à minha frente até Gilgal, depois eu irei à sua frente, espere por mim 7 dias, então eu irei e farei holocaustos e sacrifícios de comunhão, depois eu lhe direi o que você deve fazer. No capítulo 12, versos 14 e 15, Deus foi claro com o povo: se vocês temerem o Senhor e o seguirem de todo o vosso coração, tudo lhes irá bem na vida. Considere quão grandes coisas grandiosas o Senhor fez por vocês. Mas se vocês perseverarem em fazer o mal, perecerão tanto vocês quanto o vosso rei. Quando nós vamos adiante, ao final do capítulo 12, mensagem anterior, Deus chama o povo ao arrependimento. E Deus demonstra isso com chuvas fora de estação, chuvas torrenciais. Mas o povo responde com medo. Existe uma distinção entre temor e medo, até mesmo nas palavras hebraicas. O povo responde com medo, medo do sofrimento, medo das circunstâncias, medo das punições, mas não respondem com temor a Deus. Eles não respondem com obediência, com submissão, com zelo e arrependimento do coração. Por essa razão, quando nós abrimos capítulo 13 do nosso texto, tanto o povo quanto o rei se encontram debaixo da disciplina de Deus, se encontram debaixo do juízo de Deus. Tendo isso em mente, eu gostaria de ler com vocês 2 versos. Capítulo 13, versos 13 e 14. Diz o seguinte: disse Samuel a Saul: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento do Senhor.
Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido o seu reino para sempre. Mas agora, o seu reino não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder sobre o seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Até aqui, irmãos. Vamos orar? Senhor querido e amado, nós te louvamos, ó Deus. Nós te damos graças, ó Rei soberano, Senhor da glória, Deus todo-poderoso. Ó Senhor, dá que o nosso coração possa ouvir a Tua palavra nessa noite e possa responder apropriadamente, Senhor. Que nós ouçamos a Tua voz e respondamos com arrependimento. Que nós respondamos com obediência. Que nós respondamos com compromisso. Por favor, Senhor, faz isso em nossos corações. Gera temor. Gera, Senhor, desejos profundos de andar contigo, de se submeter à Tua vontade. Por favor, Senhor, que o Teu Espírito me ajude na comunicação dessa mensagem. Que a minha palavra seja clara e que o Teu Espírito utilize-a para produzir transformação em nossos corações. Faz isso, Senhor. Eu creio no Teu Espírito, creio no poder da Tua palavra energizada por Ele. Faz isso em nossos corações. Carecemos do Teu auxílio para pregar, ouvir e responder apropriadamente. Faz isso para a Tua glória, por amor do Teu nome, para a alegria dos nossos corações. Assim que oramos. Amém. Tendo isso em mente, irmãos, tendo esse contexto, eu gostaria de comunicar a vocês a seguinte mensagem: Deus disciplina seu povo. Mas como, irmãos? De que forma e quando Deus disciplina a sua igreja? Quando Deus disciplina você? Quando Deus me disciplina? A primeira resposta do nosso texto, irmãos, vai dos versos 1 a 6. Deus disciplina seu povo quando nós somos orgulhosos. Verso 1, veja comigo. Saul tinha 30 anos quando começou a reinar, e reinou 42 anos sobre Israel. Irmãos, eu preciso comunicar a vocês, porque isso é importante para a interpretação do nosso texto. Nós temos aqui um problema de tradução. Se você tem uma Almeida Revista e Atualizada, ou uma Bíblia Shed, na sua Bíblia se encontra o seguinte: Saul reinara 1 ano sobre Israel, e no segundo ano do seu reinado, então passa a descrever o que aconteceu. Por que existe essa distinção, irmãos? Por que há essa diferença entre a Almeida Revista e Atualizada, entre a Bíblia Shed e a NVI? É porque a Almeida Revista e Atualizada está seguindo aqui o manuscrito hebraico inspirado, conhecido como texto massorético. É o texto que possui a maior autoridade do Antigo Testamento. Mas a NVI está seguindo aqui a Septuaginta, que é uma tradução do texto hebraico inspirado. Na Septuaginta você encontra que Saul tinha 30 anos e reinou 42 anos sobre Israel. Literalmente, irmãos, fazendo uma tradução do hebraico, o texto hebraico diz: filho de 1 ano Saul, e no segundo ano do seu reinado, e então passa a descrever o que aconteceu. O que o autor bíblico quer comunicar, irmãos, é que Saul reinou 1 ano, mas no segundo ano do seu reinado ele foi rejeitado por Deus. O autor bíblico apresenta aqui a frustração, a decepção do povo ter escolhido um rei segundo as outras nações.
Quando nós olhamos para essa narrativa, irmãos, ela é uma narrativa dramática. A situação do povo é por demais dramática. E a narrativa dramática, irmãos, ela apresenta algumas fases. A primeira delas, ela desenvolve os personagens e apresenta o cenário. Versos 2 e 3 apresenta a campanha militar de Saul. Diz assim o seguinte: Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmas, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou embora para casa. O que o autor bíblico apresenta aqui, irmãos, é o orgulho de Saul, sua presunção, seu espírito altivo. Se você conhece a literatura de Samuel, os 2 livros, ou toda a teologia dos reis, você perceberá que Saul e Davi fazem um contraste. Quando você olha Davi em todas as suas campanhas militares, Davi busca a orientação do Senhor. Davi busca a liderança e a direção do Senhor. Quando nós olhamos para Saul, Saul é autossuficiente, independente. Ele age com orgulho. Ele não considera a orientação e nem a liderança do Senhor. Por essa razão, irmãos, o texto desenvolve, nos levando à segunda fase da narrativa dramática, o conflito, versos 3 em diante. Jonatas atacou um destacamento dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou trocar uma trombeta por todo Israel, dizendo: que os hebreus fiquem sabendo disso hoje. E todo Israel ouviu a notícia que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. O que nós temos aqui, irmãos? Nós temos Saul, mais uma vez, demonstrando o seu espírito de grandeza. Não foi ele quem atacou o exército filisteu em Gibeá. Quem atacou foi seu filho Jonatas, mas ele toma para si o crédito. Ele assume para si a vitória. Se isso não fosse o bastante, ele faz anunciar uma campanha por todo o país, anunciando que ele havia vencido o exército filisteu, antes mesmo do resultado final. É isso que nós temos aqui, irmãos. Um rei orgulhoso, presunçoso e de espírito altivo. Verso 5, irmão, nos leva a outro desenvolvimento da fase dramática do povo. A terceira fase da narrativa dramática é o aumento do conflito. Verso 5. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel, com 30.000 carros de guerra. Novamente aqui, a Almeida Revista e Atualizada segue o texto inspirado hebraico. A NVI segue a Septuaginta. Se não fosse o bastante, eles também vão com 6.000 homens a cavalo, e tantos soldados quanto a areia da praia. A situação de Israel se torna muito difícil, irmãos. De modo que quando nós chegamos no verso 6, a resposta das personagens é o pavor. Verso 6. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas, buracos, entre as rochas e em cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e Gileade. É o que pode acontecer com você, meu irmão. É o que pode acontecer comigo.
Se você esquecer que a soberba precede a ruína, e que a altivez de espírito precede a queda, você vai cair, meu irmão. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Porque se Deus for por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós, quem será por nós? Tomemos cuidado, irmãos. Cuidado com o orgulho do seu coração. Cuidado com o espírito altivo. Cuidado, irmãos. O orgulho do nosso coração pode nos levar a experimentar sofrimentos terríveis na vida. É o que temos aqui no texto. Um rei orgulhoso, que agora o seu exército se encontra encurralado, experimentando sofrimentos terríveis na vida. Tomemos cuidado, irmãos. Cuidado com a autossuficiência do seu coração. Cuidado com o orgulho, com o espírito altivo. Deus pode deixar que você tome decisões erradas na vida e quebre a cara. Deus pode permitir, irmãos, quando nós nos esquecemos do Senhor, da sua voz na Escritura, e agimos com autossuficiência, independência de Deus, Deus pode deixar que tomemos decisões equivocadas na vida e experimentamos dores e sofrimentos terríveis, como os israelitas. É o que pode acontecer com você, meu irmão. Pensa que não pode? Pode sim. Tomemos cuidado, irmãos. Líderes da IPBE, tomem cuidado. Cuidado com a arrogância do seu coração. Todos os líderes do departamento, todos os presbíteros, conselhos e pastores, tomem cuidado. Não muitas poucas vezes, Deus disciplina os líderes no Antigo Testamento. Nem sempre, irmãos, são apenas circunstâncias naturais. Às vezes pode ser Deus tirando sua paz, sua tranquilidade, seu sossego, sua estabilidade emocional, por causa de pecado, por causa de orgulho. Prestem atenção, pois uma árvore que se eleva alto demais, quando cai, sua queda é desastrosa. Cuidado, irmãos. Deus vê o orgulho como algo sério. Tomemos cuidado, irmãos. Deus pode disciplinar você. Deus pode disciplinar a mim. Segunda verdade, irmãos, sobre esse texto. Quando Deus, irmãos, disciplina seu povo. Segunda verdade no nosso texto, vai dos versos 7 a 15. Deus nos disciplina, irmãos. Deus disciplina o seu povo quando nós o desobedecemos. É o que temos na narrativa. Verso 7. Alguns hebreus, ou melhor, verso 8. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. A narrativa deixa um pouco para trás o combate entre os israelitas e os filisteus, e se concentra agora em Saul. Se concentra agora no pecado do líder de Israel. Se concentra no rei. Se não fosse difícil demais a situação dramática do povo, de se encontrarem debaixo do juízo de Deus, debaixo de um líder que não conta agora com a aprovação e nem com a legitimidade. Se isso não fosse o bastante, estar em desvantagem astronômica, quando comparamos os dois exércitos,
Quando o profeta Saul vai ao acampamento, ele encontra o rei pecando. A situação de Israel, irmãos, você pode pensar, não vai ficar pior. Pode ficar, irmãos. Não só pode, como ficou. Continua o texto bíblico. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou, Saul ordenou, tragam o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Sacrifícios e holocausto de comunhão, irmãos, em todo o mundo antigo, no contexto também grego, no contexto do Oriente Antigo, eram feitos para aplacar a divindade, a ira da divindade, ou para conseguir o favor da divindade. Saul aqui, irmãos, está sacrificando, porque ele quer contar com o apoio de Deus no combate, na batalha. Ele não quer Deus, ele quer usar Deus. Ele não buscou a orientação do Senhor, como ele mesmo vai reconhecer no texto. Mas diante das circunstâncias difíceis da vida, ele quer usar Deus como um amuleto. Então, irmãos, o texto bíblico procede, aumentando o conflito. Saul então ofereceu o holocausto, diz o texto, verso 9. Parte B. Quando ele terminou de oferecer, Samuel chegou e foi saudá-lo. Então perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Lembram da ordem do capítulo 10, verso 8? Vá à minha frente até Gilgal, e espere 7 dias, até que eu vá adiante de você, para que eu ofereça sacrifícios e holocaustos de comunhão. Depois eu lhe direi o que você deve fazer. Saul peca 3 vezes, irmãos. Ele não espera os 7 dias. Saul chegou, por assim dizer, aos 45 do segundo tempo. Ele também faz o sacrifício. Samuel é quem deveria fazer o sacrifício. E ele, por sua vez, não houve orientação do Senhor para atacar os filisteus. Desse modo, irmãos, nós temos aqui o pecado do monarca de Israel, tornando a situação de Israel mais difícil. Porque, irmãos, nós estamos na teologia do reino, e o monarca funcionava como mediador entre Deus e o povo. Se o monarca é temente a Deus, se o rei é temente ao Senhor, as bênçãos do reino caem sobre o povo. Paz, tranquilidade, segurança, estabilidade e proteção territorial. Mas se o rei não obedece a Deus, todas as maldições da aliança mosaica alcançam o reino. É o que temos aqui, irmãos, um rei pecando. Ele deveria ouvir a voz do Senhor e responder apropriadamente. A resposta de Saul ao confronto de Samuel é o seguinte: Saul respondeu, parte B do verso 11: quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que tu não tinhas ainda chegado no tempo acordado, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei ao Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. As desculpas de Saul, irmãos, não merecem a nossa consideração. Essa justificativa não cola. Quando nós conhecemos a geografia da época, e quando nós sabemos da distância entre Gilgal e Micmas, uma distância de 30 quilômetros, não existe caso de urgência. Micmas, irmãos, é uma cidade profundamente rochosa,
com vales profundos e penhascos, e locais de difícil acesso. Micmas, é difícil sair e entrar em Micmas. Tem apenas um canal estreito, por onde você pode ter um deslocamento. Micmas é um local cheio de montanhas íngremes e difícil acesso. Samuel sabia disso, irmãos. Deus também sabia. Levaria dias para o exército filisteu, com 30.000 carruagens de ferro, 6.000 soldados a cavalo, fazerem esses movimentos. Vales e covas profundas e montes elevados. Não há urgência, irmãos. Essa desculpa não cola. Samuel sabe disso. Nós também sabemos agora. Continuando o texto, verso 13, diz o seguinte: por causa disso, Samuel ao rei Saul: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido o seu reino sobre Israel para sempre. Mas agora, o seu reino não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder sobre o seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. O que significa isso, irmãos? Por causa do pecado do rei, pego em flagrante, Deus pune Saul, retirando dele o rei e dando ao outro que é melhor do que ele. Aqui é pré-anunciado a figura de Davi, que será ungido no capítulo 16 de 1 Samuel. O que o texto está dizendo para nós é que o próximo rei será diferente do primeiro. O primeiro rei foi escolhido pelo povo, mas o segundo rei, ele é escolhido e aprovado por Deus. Ele é um homem segundo o coração do Senhor. O primeiro rei foi escolhido pela vontade e propósito do povo. Lembram? Capítulo 10. Ou melhor, capítulo 11. Mas não, disseram eles, nós queremos um rei para que vá à nossa frente e faça nossas guerras, como todas as outras nações. Quando nós olhamos aqui, irmãos, o próximo rei é um rei escolhido pela vontade divina e pelos propósitos de Deus. Saul nunca foi escolhido por Deus, Saul foi tolerado por Deus. Verso 15 diz o seguinte, irmãos: então Samuel partiu de Gilgal e foi até Gibeá de Benjamim. Esse deslocamento, irmãos, de Gibeá de Benjamim para Gilgal é 24 quilômetros. Dá um dia de caminhada. O mesmo trajeto, diz o texto, e Saul contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600. Notem a reviravolta dramática do texto. Saul começa com 3.000 homens, se exaltando, com o espírito altivo. A narrativa traz uma reviravolta, de modo que ele vai encolhendo como um verme medroso. Ele tem apenas 600 homens, contra um exército de 30.000 homens com carruagens de ferro. 6.000 soldados aparelhados com escudos, lanças e espadas na mão, e com tantos soldados quanto a areia da praia. Notem a reviravolta dramática do texto e a situação por demais conflituosa que Israel está vivendo aqui. Verso 16: Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Saul e seu filho Jonatas faziam o mesmo trajeto que Samuel. Notem no texto:
Enquanto isso, os filisteus ficaram acampados em Micmas, uma das tribos de Benjamim. O rei Saul deixou o povo desprotegido, deixou para trás as tribos de Israel e se encontra somente com 600 homens. Lembram o que ele disse? Vão para casa. Se não bastasse isso, a situação dramática do povo, os soldados que ficaram e que foram encurralados pelo exército poderoso filisteu, se encontram agora encurralados em cavernas, em poços, por trás de rochas, a fim de salvar a própria vida. A situação do povo é dramática, irmãos. Porque eles decidiram escolher um rei, segundo as outras nações. Deixaram de confiar em Deus para confiar num rei humano. Eles se encontram diante de circunstâncias terríveis na vida. Se encontram perseverando em pecado. É o que pode acontecer com você, meu irmão. Você pensa que não? Pode sim. É o que pode acontecer comigo. Se nós rejeitarmos a voz do Senhor, se nós colocarmos a Escritura Sagrada para longe, e vivermos um estilo de vida voltado para o pecado, se esquecendo do que o Senhor disse: se vocês obedecerem, irão bem tanto vocês quanto o vosso rei. Mas se vocês perseverarem em fazer o mal, perecerão tanto vocês quanto o vosso rei. Prestem atenção, irmãos. Existem bênçãos nas Escrituras que são condicionais à obediência do povo de Deus. Se você vive um estilo de vida marcado pela rebelião à Escritura, se você vive deliberadamente, intencionalmente, voluntariamente na prática do pecado, tome cuidado. Deus pode disciplinar você. Deus pode trazer seu juízo. Deus pode retirar a sua paz, a sua tranquilidade, a sua estabilidade emocional. Você pode experimentar muitas circunstâncias difíceis na vida. Existem bênçãos na Escritura que são condicionais à obediência do povo de Deus. A aliança mosaica não foi quebrada totalmente. A lei moral e a aliança mosaica que eles se encontram aqui nesse texto irão seguir para a aliança davídica ou aliança do rei. Exige a obediência do povo de Deus, do rei, dos líderes. Tomemos cuidado, irmãos. Cuidado, líderes da IPBE. Cuidado com a rebelião do seu coração. Deus pode disciplinar você. Deus pode retirar você do pastoreio e substituir por outro. Deus pode substituir o conselho da IPBE e substituir por outro por causa de pecado. Deus pode substituir qualquer líder aqui, irmãos, por causa de pecado e substituir por outro. Nem sempre, irmãos, nem sempre são causas naturais. Quando nós vemos líderes sendo disciplinados por Deus, às vezes pensamos, e acontece muito, de líderes abandonarem o ministério, moídos, quebrados, afligidos. Nem sempre são causas naturais. Talvez possa ser Deus se opondo a vocês por causa de pecado. Arrependam-se, irmãos. Arrependamo-nos todos nós e voltemos à Escritura Sagrada. O arrependimento que Deus exige aqui é um arrependimento de todo o coração. Temamos a Deus, irmãos. Temamos e tremamos diante da sua palavra. Deus pode, irmãos, retirar bênçãos condicionais, que estão condicionadas pela nossa obediência,
e deixar que nós experimentemos circunstâncias, adversidades e sofrimentos terríveis na vida. Brinque não, irmão. Deus pode. Nós pregamos a teologia da graça, louvado seja Deus por isso. Mas nós não vivemos sem lei, nós não vivemos sem mandamentos. Se vocês derem uma olhada no que Cristo disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós profetizamos em teu nome. Mas eu os direi abertamente: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Apartai-vos de mim, vocês que me chamam de Senhor, de Rei, mas vivem como se eu não tivesse dado mandamentos para vocês obedecer. Tomemos cuidado, irmãos. Deus pode retirar bênçãos condicionais que exigem a nossa obediência, que exigem a nossa observação, que exigem o nosso temor a Deus. Por isso, temamos, e eu digo isso com temor, irmãos, porque eu sou um pecador como você. Temamos e tremamos diante da sua palavra. Deus disciplina seu povo. Terceira e última verdade, irmãos, sobre esse texto. Quando Deus, irmãos, disciplina seu povo, Deus disciplina o seu povo, irmãos, quando nós confiamos em homens. Verso 17 a 23 diz o seguinte: uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, cidade habitada pela tribo de Benjamim. Note que o texto agora está em outra fase. Essa fase agora da narrativa dramática é o aumento do conflito. A situação vai ficando cada vez mais caótica, cada vez mais difícil. Prossegue o texto. Uma foi em direção a Bet-Horon, cidade habitada pela tribo de Efraim, e outra em direção à região fronteiriça da tribo de Judá, de onde se havia visto o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Nós estamos aqui na idade do ferro, irmãos. Quando os filisteus chegam na Palestina, na idade do ferro, são eles que desenvolvem a metalúrgia, e são eles que têm o monopólio dessa tecnologia. Por essa razão, continua o nosso texto, verso 20: assim, eles tinham que ir, os israelitas tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas eram 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhados. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul tinha espada ou lança na mão, exceto o próprio Saul e Jonatas. Aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Micmas. Vocês sabem o que aconteceu? Porque o povo decidiu confiar num rei humano, como se deveria confiar em Deus. Morreram 120 mil homens.
Por causa de pecado. Sabe como eu sei disso? A narrativa continua. Capítulo 14 continua essa narrativa. No capítulo 15, Saul conta o povo em Telaim. Ele conta 210 mil homens. Lembram quando Filipe pregou aqui, capítulo 11? Primeiro combate de Saul. Saul é ungido, capítulo 10. Capítulo 11, o Espírito se apodera dele. E todo o povo se une ao redor dele, como um homem, a fim de ir contra o exército do rei Naás dos Amonitas. Existiam 330 mil homens. Numa única batalha, por causa de estarem perseverando em pecado, morreram 160 mil homens de Israel. Vocês imaginam a quantidade de dor e sofrimento nas famílias, filhos que ficaram órfãos, mulheres que ficaram viúvas. 1/3 da população morreu, irmãos, por causa de pecado. A situação do povo é terrível. É o que pode acontecer com você, meu irmão. Se nós deixarmos de confiar em Deus para confiarmos em governos humanos, você se frustrará, meu irmão. Se nós deixarmos de confiar no único que pode nos dar tranquilidade, paz, segurança e proteção na vida, para confiarmos em reis e governos humanos, nós fracassaremos, experimentaremos a dor e o sofrimento na vida, ficaremos frustrados, desapontados, desanimados, decepcionados, porque nós estamos rejeitando o único que pode nos satisfazer, o único que pode nos dar satisfação, felicidade e cuidado na vida, para confiarmos em homens pecadores, falhos e rebeldes, que não podem salvar, que não podem dar ao seu coração a felicidade, a alegria, tranquilidade e paz que ele tanto anseia. Tomemos cuidado, irmãos. Nós somos responsáveis pelas expectativas que colocamos em homens, pelas grandes expectativas messiânicas que colocamos neste ou naquela pessoa. Se você deixa de confiar em Deus, a sua alegria, sua felicidade, sua satisfação, sua proteção para confiar em homens, você irá de uma frustração a outra, irá de um medo a outro, de uma insatisfação a outra, de uma decepção a outra, porque você estará com ídolos no coração. E quando os ídolos se quebram, eles quebram seus adoradores com ele. Tomemos cuidado, irmãos. A idolatria é terrível e atrai a disciplina de Deus. Se nós olharmos para esse texto, nós percebemos aqui, irmãos, o que Deus faz através de nos dar a literatura de Samuel, para curar a nossa idolatria, para curar a idolatria do seu coração, do meu coração, é preparar o caminho para o rei melhor, que viria, que já veio e que virá. O modo de Deus curar a idolatria do nosso coração, irmãos, é apontar os nossos olhos para Cristo. É apontar os nossos olhos para o Rei maior, para o Rei melhor, para o Rei que viria da descendência de Davi. Ele é o Rei perfeito, por causa de Cristo, irmãos, não de governos humanos, não de homens, por causa de Cristo, do Rei do fim dos tempos. É por causa dele que nós experimentaremos um reino de paz e justiça, onde a sua influência sobre nós será eterna. É por causa dele, irmãos.
quando Cristo manifesta a sua primeira vinda nos evangelhos, no capítulo 1 de Marcos, ele diz: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Arrependa-se, irmão. Arrependamos-nos todos nós, a fim de que nós não experimentemos a disciplina do Senhor. Se você não confiou em Cristo ainda, se você me ouve agora e não é um cristão, não se apropriou de Cristo, do Rei que viria, que já veio e que virá, faça isso hoje. Arrependa-se do seu pecado e se volte para Deus de todo o seu coração. Arrependa-se agora, pois amanhã pode ser tarde demais. Cristo pode lançar você para fora do seu reino para sempre. A doutrina que emerge desse texto, irmãos, é a doutrina do pecado e do juízo de Deus, mas a doutrina também da graça, do reino que viria. Quando Cristo se manifesta nos evangelhos e chama o povo ao arrependimento, mas Ele faz mais do que isso. Quando Cristo traz o reino de Deus parcialmente, por meio de sinais, prodígios e milagres, Ele está demonstrando o reino. Quando Ele cura leprosos e todos os tipos de doença, Ele está dizendo para você, irmão, que no seu reino nunca mais você ficará doente, irmão. Quando Cristo ressuscita mortos, Ele está dizendo para nós, Ele está dizendo ao seu coração, meu irmão, você nunca morrerá mais. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá para sempre. É o que na teologia de João, os milagres apontam para sinais que estão para além deles. Quando Cristo alimenta multidões, Ele está demonstrando o reino de Deus, dizendo ao seu coração, meu irmão, que você nunca passará necessidades na vida. Ele suprirá todas as necessidades do seu coração para sempre. Quando Cristo acalma, irmãos, a tempestade, Ele está dizendo ao seu e ao meu coração, que quando Ele trouxer o reino em plenitude, nunca mais a natureza se colocará contra os homens, contra o seu povo. É por causa de Cristo, irmãos, não de outros salvadores, não de outras esperanças, não de outras expectativas. É por causa do descendente de Davi, do rei que viria, que já veio e que virá, que nós podemos nos alegrar e ter grande convicção e certeza no coração de que por causa do rei que nunca pecou, mas que veio para ser punido por causa dos nossos pecados e ressuscitou como aprovação divina e acesso nosso ao seu reino, é por causa de Cristo que nós nunca mais sofreremos. Por causa do reino de Cristo, do reino que Ele trará quando retornar e restaurar todas as coisas, é por causa do reino de Cristo que nós nunca mais derramaremos uma lágrima, irmãos, por parentes queridos que foram embora sem dizer adeus. É por causa de Cristo que nunca mais sofreremos, nunca mais nos decepcionaremos, nunca mais seremos pegos com medo, tristeza, angústia e sofrimento na alma, por causa do Rei maior, do Rei melhor, que vai estabelecer o seu reino de paz e justiça, onde a sua influência sobre nós será eterna. Saul não conseguiu isso, irmãos. Davi também não. Davi expandiu o reino de Deus e as bênçãos sobre o povo, maior do que Saul. Mas Davi pecou feio.
Quando Cristo voltar, o mediador perfeito, o Rei perfeito, que media a relação real com o Pai, Ele estenderá todas as bênçãos do reino sobre vocês. Tudo que o nosso coração anseia, irmãos, felicidade, tranquilidade, paz, proteção territorial, jamais entrará o pecado, o diabo e o mundo no reino de Cristo. Cristo separará todas essas coisas do seu reino. Jamais a harmonia, a paz, a segurança e a tranquilidade do reino será abalada pelo pecado. Nunca mais sofreremos, irmãos, as consequências do nosso pecado. Você nunca mais vai chorar porque pecou. Nunca mais vai chorar porque tomou decisões erradas na vida. Por causa de Cristo. É por causa dele, irmãos, que experimentaremos um reino de paz e justiça, onde a sua influência sobre nós será eterna. Como disse Abraham Kuyper acertadamente, não existe sequer 1 centímetro da nossa natureza humana, da qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não reclame, é meu. Cristo é, irmãos, o Rei esperado de todas as nações. Cristo, e somente Ele, é o Rei que trará o reino de Deus e nos colocará dentro dele, e levará as bênçãos de Deus em sua plenitude para sempre. Você precisa de Cristo, irmãos. Você não precisa confiar em homens. Você não precisa depositar a sua segurança, felicidade, satisfação em homens, em governos humanos. É só em Cristo. O único que pode satisfazer os desejos do teu coração, os desejos do meu coração. Por isso, olhemos para Cristo e tenhamos nele tudo o que nós mais precisamos para esta vida e para a eternidade. Vamos orar, irmãos? Curve a sua cabeça e pense no que você ouviu essa noite. Que o Senhor possa aplicar ao teu coração, com graça, que você ouviu. Oremos, irmãos. Senhor querido e amado, nós te louvamos, ó Deus. Te louvamos por tua graça, por teu amor. Tu és o Rei maior, Senhor, o Rei melhor. Não precisamos de outros salvadores. Não precisamos depositar nossa confiança e alegria nos homens, felicidade e segurança de proteção. Temos um Rei maior, um Rei melhor, que trará o reino definitivamente sobre as nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, quando pecamos contra Ti. Perdoa-nos por causa do nosso orgulho, Senhor. Lava e purifica o nosso coração, ó Deus. Livra-nos de pecar contra o Senhor. Gera temor em nossos corações. Faz com que nós temamos e tremamos diante da Tua palavra, Senhor. Por favor, ó Deus, acima de tudo, volta os nossos olhos para Cristo, a fim de que nós tenhamos nele tudo o que nós precisamos para esta vida e para a eternidade. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos, e cantemos mais uma vez adorando ao nosso Deus.